Vamos hoje lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Mais uma palavra poderosa, importantíssima ao nosso coração, que o Senhor quer nos entregar essa noite. E eu creio que o teu coração vai transbordar daquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós essa noite. Então, prepara o espaço aí, que aquilo que o Senhor vai entregar a nós, com certeza vai transbordar. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quem quiser procurar na sua Bíblia, seu aplicativo digital, para quem já quiser acompanhar, nós temos ali no telão também. Aleluia. Quem procurou, achou? Amém? Só duas acharam, hein? Ninguém mais procurou, gente? Glória a Deus. A palavra diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estávamos rodeados por tanta grande nuvem de testemunhos, livramos de tudo que nos atrapalhava do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida até aqui. Te agradecemos por esse convite, pela condução do teu Espírito que nos trouxe aqui essa noite, Senhor. Que tu possa encontrar liberdade no nosso coração para entregar aquilo que tu preparou do céu, como um maná, Senhor, sobre a nossa vida, para que a gente possa alimentar e se alimentar daquilo que vem do céu preparado por ti. E que nós possamos ser vasos nas tuas mãos para transbordar de tudo aquilo que tu vai entregar. Sabedoria, graça, misericórdia e perdão por onde nós passarmos. Que as pessoas possam ver a ti, Senhor, sentir o teu amor, a tua sabedoria e encontrar em nós um acesso poderoso para estar na tua presença. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Todos nós na nossa vida, em toda a nossa vida, a gente acaba buscando algo. Estamos sempre almejando alcançar o nosso futuro. Desde cedo, seja qual a idade, tu tens sempre preparando alguma coisa para o futuro. Estás sempre querendo chegar logo naquilo que tu almeja, naquilo que tu deseja, naquilo que tu programa para a tua vida. Então estamos literalmente sempre numa vida, numa corrida, correndo atrás de alguma coisa. Mas a grande porção dessa energia que nós temos, e é essa energia divina chamada o sopro de vida que nós temos, a gente acaba gastando com coisas que alimentam o nosso ego. Buscamos sempre desejos e buscamos sempre gerar relacionamento com coisas que geram prazer e satisfação para a nossa carne. E acabamos perdendo o foco daquilo que o Senhor espera que a gente tenha no coração. Não que essas coisas não sejam importantes, mas a palavra nos diz sempre para buscar aquilo que é do reino primeiro, e as outras coisas o Senhor acrescenta. E nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos traz essa noite através desse texto é um alerta, é uma luz para o nosso caminhar, para a gente entender o que o texto quer fazer sobre corrida. Que corrida é essa? Se eu estou cada dia com a minha corrida, com a corrida programada em busca de alguma coisa, qual a corrida eu tenho que dar prioridade? O texto nos fala sobre uma corrida, mas ele está falando sobre a relação que nós temos com a nossa carreira, nossa vida cristã. Aquilo que nós almejamos ir atrás todo dia. Nos aperfeiçoar na palavra, buscar mais conhecimento, entendimento daquilo que o Senhor quer nos entregar, entender o meu propósito, talvez buscar saber aquilo que o Senhor tem para mim como chamado, para mim não viver uma vida perdida, sem entender para que eu fui chamado, o que eu tenho de importante. Porque quando eu tenho essas dúvidas em mim, eu acabo abrindo brecha para o inimigo, gerar em mim um falso entendimento que eu não sou pertencente, que eu não mereço, que o Senhor não tem nada para fazer na minha vida, que eu não sou útil para nada. E é exatamente isso que o Senhor não quer que a gente viva, pense, mas que a gente se sinta pertencente em tudo aquilo que Ele coloca na palavra. Tudo aquilo que o Senhor fala ao teu coração não é perca de tempo, mas é um lembrete sempre importante, que em toda a corrida que você está, a melhor corrida, aquela que tu tem que jogar mais energia, é a sua corrida cristã, a tua vida cristã, aquilo que o Senhor coloca para você como chamado, como propósito, para você não acabar perdendo o desejo da vida. E o Senhor busca em nós sempre encontrar um espírito de perseverança e não de teimosia. E é isso que nós temos que entender essa noite com essa palavra.
Perseverança não é teimosia. Há uma grande diferença. E hoje o Senhor quer nos trazer algo bem claro para que a gente não misture essas duas palavras que parecem tão parecidas e às vezes parecem que nos levam a viver as mesmas coisas, mas os frutos que elas dão em nós são totalmente diferentes. Uma nos afasta e outra nos aproxima daquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Quando nós olhamos o texto, ele não fala a cada um de nós que se quiser correr, corra, se quiser se mover, se mova, mas o texto fala coisa bem clara: corramos. Nós fomos chamados para agir, nós não fomos chamados para fazer num dia sim e outro não. O Senhor espera de nós não um altos e baixos de sentimentos, e não que isso não aconteça, mas a nossa consistência daquilo que nós temos que fazer para o Senhor é chamado persistência. Eu tenho um foco, eu sei para onde eu vou, eu sei o que o Senhor quer, eu entendi o que Ele colocou na minha vida. Então, por mais que apareçam situações difíceis na minha vida, eu sei para onde eu estou indo, e se eu tiver que mudar as estratégias e fazer algumas coisas diferentes do que eu tenho feito, porque aquilo que eu tenho feito não tem dado resultado, eu vou tentar buscar aprender com as minhas falhas, porque eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu estou indo e eu sei aonde eu quero chegar. Nós não somos desse lugar. Nós somos do céu e nós vamos voltar para lá. Então, para isso eu tenho que ser persistente. E isso não tem a ver com teimosia, mas persistência no Senhor. E o Senhor espera de nós esse entendimento. Muita gente nessa vida corre, e todos nós corremos para alguma coisa, mas a grande maioria das pessoas corre sem propósito algum. Sabe aquela coisa, está todo mundo correndo, eu vou correr? Está todo mundo indo para esse lado, eu vou também? Nós temos que ter um objetivo claro. Para onde eu vou correr? Para que eu estou correndo? Qual é o objetivo da minha vida? O meu movimento está sendo gerado em função de quê? Senão a gente se move por se mover. Acordamos todo dia porque tem que acordar. Vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Vou tocando o meu casamento porque não tenho o que fazer. E o Senhor espera de nós, em tudo que nós vivamos, tenha algo importante dentro de nós que nos traga a importância de estar vivendo aquilo. Se o Senhor te colocou um casamento, é porque Ele quer que você faça algo poderoso naquela relação para contagiar a outros. Se o Senhor te colocou numa empresa, foi para que você seja uma coluna naquele lugar. O teu patrão talvez nunca entenda, mas aquela empresa não fale, ou não caia, ou não deixa de estar com a porta aberta, porque existe alguém representando Cristo Jesus naquele lugar, e pode ser você. Tem muita gente que não vai entender o valor que você carrega, mas o Senhor quer que você entenda que você carrega algo valoroso, você carrega o Espírito Santo de Deus. Então, onde você está, o ambiente já não é mais seu, mas do Espírito Santo, que em você encontra a liberdade para agir. Mas para isso acontecer, você tem que ser alguém que tem que persistir, não desistir, ser constante, não duvidar. Tem muita gente, meu irmão, que se cansa porque corre e não sabe para onde vai, está totalmente perdido. Aí a gente encontra as pessoas que vivem muito cansadas. E o Senhor diz que Ele é o fardo leve e suave, porque quando nós corremos com o Senhor, nós corremos com Ele. É uma corrida em conjunto, não corremos sozinho. E quando a gente não corre sozinho, a gente divide o cansaço, mas também transborda de alegria, porque nós sabemos com quem estamos correndo e para onde nós estamos indo, e tudo aquilo gera em nós prazer. Porque não é um sacrifício, mas é um chamado grandioso. O Senhor poderia ter chamado qualquer um para participar dessa grande festa chamada Evangelho, mas escolheu você. Mas para isso, temos que ser persistentes. O problema nunca vai estar em correr. O problema sempre está como eu estou correndo? Para onde eu estou correndo? Qual é o motivo que eu saio de casa todo dia? E talvez você responda aí, sem abrir a boca, mas só pensando: trabalhar, né, pastor? Tem que pagar as contas. Isso é óbvio, mas isso tem que ser uma consequência de uma corrida inicial. Eu vou trabalhar porque lá, aquele ambiente precisa ser mudado. Aquela empresa precisa conhecer Cristo Jesus. Tem clientes naquele lugar que estão doentes, mas eu lá vou ser o Cristo Jesus, e a presença de Cristo lá através da minha vida vai mudar ambiente, vai mudar vidas.
e eu vou ganhar por aquilo porque eu trabalho, necessito ganhar, necessito de dinheiro para tocar a minha vida, mas é uma consequência. Eu não corro atrás do dinheiro, eu corro atrás do meu propósito, e as bênçãos do Senhor são consequências da minha corrida principal. Eu corro para o Evangelho. O texto deixa a nós dois fatores importantíssimos para a gente organizar a nossa corrida. O primeiro é a maneira. O que o texto diz para a gente correr? Com perseverança. Eu vou correr, mas eu corro de que maneira? Eu vou ser perseverante. Eu vou fazer todo dia aquilo que ninguém faz. Eu vou fazer todo dia aquilo que necessita ser feito, por mais que eu não goste, por mais que eu não tenha vontade, mas eu vou fazer porque há uma necessidade de ser feito. E quando eu paro para pensar que o Senhor poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas chamou a mim, eu dou importância a isso, porque eu tenho um entendimento que a obra não para. Se eu não me posicionar nessa corrida do Evangelho, o Senhor vai colocar outro corredor que vai passar por mim voando, alegre de ter sido chamado para estar nessa festa, e eu vou ficar parado, sem entender o que eu estou fazendo aí, e não dando valor para aquilo que o Senhor me colocou, porque até quando eu sou chamado para fazer algo para o Senhor, eu começo a reclamar, porque é muito cansativo, eu tenho que perdoar muita gente, eu tenho que atender muita gente que eu não gostaria, e eu não entendo que essa corrida do Evangelho é algo que me leva para casa. Quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais eu sirvo pessoas, e isso me leva a caminhar cada vez mais perto do Mestre. Mas para isso eu tenho que entender que eu preciso ser perseverante, porque a minha carne sempre quer me afastar desse tipo de corrida, desse tipo de ambiente, desse tipo de chamado, e me leva para outros caminhos. E a palavra é clara, o Senhor falou, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir por Pai se não for com Ele. E para se manter com Cristo Jesus, tem que ser perseverante. É sacrificial, você tem que morrer todo dia. Você tem que abrir mão de muita coisa todo dia. É perdoar todo dia, perdoar você mesmo, porque todo dia nós erramos. Se você esperar acordar de manhã fazendo uma corrida perfeita, linda, maravilhosa, não vai acontecer, porque nós somos falhos. Nós erramos, nós decidimos coisas erradas durante o dia inteiro, mas o problema não é nem cair. O problema é quando na queda a gente desiste, encontra conforto no chão, e nós não fomos chamados para estar no chão, nós fomos chamados para ser como águias, voar alto e levando o Evangelho para todo aquele que procura, e olhar para o céu, ver você sendo aquele que indica onde está o Pai está no céu, e é de lá que vem o nosso socorro. Mas para isso a gente precisa ser perseverante. O segundo ponto importante é a direção. Diz que a gente tem que ser e fazer essa corrida com perseverança e estar sempre olhando diretamente para Cristo. Ele é o foco. É para Ele que eu vou, é para Ele que eu busco, é nele que eu corro todo dia, é com Ele que eu quero estar, é com Ele que eu quero chegar. É para aquele lugar onde Ele está preparando para mim que eu quero ser chamado. Se eu alinhar essas duas coisas, meu irmão, as coisas já mudam. Se você entender que para você correr essa tua vida cristã, você precisa ter persistência, e você precisa estar olhando para Cristo Jesus, a corrida já muda. As coisas já vão se clareando. O objetivo que você tinha já se corrige. Você já não busca mais fama, não busca as coisas do mundo, busca o Senhor. E tudo aquilo que é do mundo para te servir, o Senhor vai colocar como banquete na sua mesa. Quando você entende essa sua corrida, o ponto de chegada já se torna o foco principal. Eu quero chegar a Cristo e faço todo o possível para chegar lá onde Ele me colocou para estar. Se o Senhor determinou sobre a tua vida que você vai chegar do outro lado da margem, o que impede você de chegar? Senão você mesmo. Se o mar não se abrir, você vai caminhar sobre as águas, isso é fato. O Senhor prometeu que nós chegaremos do outro lado da margem, e nós estaremos naquele lugar em nome de Jesus. Mas para isso você precisa ser persistente. Muita gente, meu irmão, no nosso mundo, no nosso meio, na nossa cidade, corre com muita força. Acorda de manhã com toda a força para correr, mas está correndo sem direção. Corre, mas já não sabe para onde vai. Acorda com força, mas quando chega à noite está cansado, porque correu e não chegou a lugar nenhum. Outros até olham para Jesus. Eu sei para onde, é lá, é Jesus, eu quero estar com Jesus. Mas estão correndo do jeito errado, da maneira errada, usando ferramentas erradas, e isso também acaba não dando certo. Nós não estamos numa disputa de quem chega primeiro. Essa corrida cristã não é esperando quem é que vai chegar primeiro.
Eu não quero ficar disputando com o pastor Cacá para ver se eu vou chegar primeiro que ele. A minha intenção é que nós chegamos com muita gente junto. É uma corrida que a briga não é quem chega primeiro, é quem vai levar mais gente. É nós chegarmos lá e talvez você chegue primeiro, mas já avisa, quando chegar lá, passar por Pedro, por Paulo, por Moisés, por Noé, diz assim, ó, vocês preparam, porque Noé, tu achasse que a arca estava cheia, te prepara, que depois de mim está vindo muita gente, o que eu falei de Jesus lá. Então não é uma corrida para mim chegar primeiro, é para mim chegar com muita gente. O foco da corrida é diferente. Meu irmão, quando você faz força e não tem uma direção certa, você só vive cansado. E quando você tem a direção, mas não persevera, é inevitável. Você começa a comer e se alimentar da desistência. Você sabe que é Jesus, mas não persevera. Vai um dia, no outro desiste. Vai num culto, no outro não vai. Tem sol, vou para a praia, tem um aniversário, tem um batismo, estou cansado. Hoje tem uma série Netflix. Hoje abriu a 2ª temporada. Hoje vai passar alguma coisa no jornal, apareceu uma visita, estou com dor de cabeça, estou com dor não sei o quê. Tem sempre uma desculpa para você parar de correr em direção a Cristo Jesus. O Senhor tem que ser sempre a prioridade. Eu tenho que estar sempre pronto, como um bom corredor. Eu já estou com o tênis amarrado, e a hora que o apito soar, eu sou o primeiro a sair correndo igual um louco, porque tem muita gente querendo conhecer um Cristo que eu já conheço. Eu já sobrevivo todo dia com a certeza que só bate o meu coração mediante a graça e a misericórdia do Senhor. Mas tem muita gente que não conhece esse Senhor ainda, e está sobre mim a responsabilidade de contar que o meu Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Para isso eu tenho que ser perseverante. A grande crise espiritual hoje, nos tempos que a gente vive, nem é falta de fé. Porque fé é você crer em coisas que você não vê, que você ainda não tem certeza se vai acontecer. Isso você crê de qualquer coisa, não só na palavra. O que atrapalha hoje a nossa geração é a falta de discernimento. Você já não sabe mais o que é do Senhor e o que não é. E a gente precisa buscar do Senhor discernimento para entender o que é persistência e o que é teimosia. Sabe o que é persistência? É uma perseverança, é uma persistência inteligente e flexível. Perseverar é você ser alguém que persiste inteligentemente e trabalha com flexibilidade para fazer aquilo que é necessário, mudar aquilo que é possível, para você nunca deixar de todo dia caminhar e se aproximar mais do seu alvo. E o nosso alvo quem é? É Jesus. Então você precisa, para ser perseverante, é ter uma persistência inteligente. Todo dia eu quero avançar. Mesmo errando, todo dia eu me levanto e quero dar um passo a mais, eu quero subir um degrau a mais. Então eu tenho que ser inteligente, eu preciso buscar do Senhor isso. É todo dia buscar o objetivo. O meu objetivo é Cristo, o meu objetivo é evangelizar, o meu objetivo é contar do amor de Cristo, o meu objetivo é transbordar, o meu objetivo é contar para os outros que eu tenho passado por tantas coisas, mas todas essas coisas realmente eu tenho passado, tenho ficado para trás, porque com o Senhor todo dia as coisas se fazem novas em mim. Persistência. Perseverar é fazer todas essas coisas inteligentemente. É ajustar os modos, ajustar os jeitos, as maneiras que eu faço para alcançar o objetivo todo dia. É aprender com meus erros. Não é chorar porque eu errei, não é desmotivar, não é cansar, não é largar as coisas. Não, eu errei, não deu certo hoje, Senhor me perdoa, me dá estratégia, não deu para fazer desse jeito, eu vou fazer de outro. Se eu acordo todo dia às 3 horas da manhã, eu vou orar às 3 horas da manhã, mas chega às 3 horas da manhã, começo a orar, 3:02, eu já estou assim, 6 horas da manhã, dormi. Não, eu vou amanhã de novo às 3 horas. Isso não é persistência, isso é teimosia. O persistente é, eu quero ter um horário de intimidade com o Senhor. Se eu não consigo às 3, então mesmo, enquanto eu não consigo esse horário, o Senhor me dá uma estratégia. Então eu tenho que trabalhar às 7, eu acordo às 7, vou acordar às 6, então 1 horinha mais. Eu já vou estar acordado, já vou estar quase na hora de despertar, eu vou conseguir ter aquele horário de intimidade com o Senhor, logo vou trabalhar e está tudo certo. Quando eu for me fortalecendo, eu faço às 3 horas, mas não vou ficar insistindo numa ferramenta que não está dando certo. Vou dormir, não, mal orei, mas está pago, 3 horas eu acordei. Não é a questão de acordar, é o quanto fica em comunhão com o Senhor. Se não está dando essa estratégia, muda. Mas tenha sempre um foco, eu quero ter uma intimidade com o Senhor.
Perseverança é uma persistência inteligente. O perseverante foca num alvo. Eu quero ser o mais próximo de Cristo Jesus. Eu quero ser uma pessoa que perdoa sem amarras. Eu quero ser uma pessoa que se perdoa. Eu quero ter facilidade de falar de Cristo. Eu quero perder a minha vergonha. Onde eu estiver, eu não quero ser o crente chato, mas eu quero ser aquele que onde eu estou as pessoas gostam de estar perto, não por aquilo que eu tenho financeiramente para dar, mas pela palavra que sai da minha boca, porque eu não tampo um vaso, porque o vaso é para transbordar e o Senhor em mim vê um coração disponível para agir. Eu preciso ser foco. Eu aceito a correção. Todo dia o Senhor vem com uma palavra para corrigir a minha vida. Eu erro, eu falho, eu tropeço, mas eu aceito correção, porque o perseverante sabe que só avança mediante a instrução. A instrução nossa vem através de quê? Da palavra. Então eu não tenho problema de levar um puxão de orelha do Senhor, não, porque só corrige aquele que ama. Quem é pai e mãe sabe aqui, a gente só corrige o filho e muitas vezes nos dói no coração. A vontade é sempre dizer sim, a nossa vontade é sempre fazer a vontade deles, mas muitas vezes dizemos não, não permitimos, fechamos a porta, brigamos, damos bronca, dói no coração, mas a gente sabe que aquilo vai salvar a vida dos filhos, e o Senhor é da mesma maneira. Então quando o Senhor puxa a tua orelha, você tem que se sentir feliz, porque é Ele guardando aquilo que está em você, para que você prospere. Então eu não tenho problema de receber correção. Eu mudo as minhas estratégias, eu aprendo com as quedas e continuo avançando todo dia. Isso é a pessoa que é perseverante. O resultado de quem é assim? Crescimento, avanço, amadurecimento e transformação. Todo dia eu me torno uma pessoa melhor. Não melhor do que o meu irmão, melhor que eu mesmo. Todo dia gera uma versão melhor de mim mesmo. Eu não vivo uma concorrência. Eu não quero ser melhor que o pastor Tom. Eu não quero ser melhor que o pastor Romano. Eu quero ser melhor que mim mesmo. Eu sei de onde eu vim, eu sei as minhas falhas, eu sei o que eu tenho que melhorar. Então eu tenho que melhorar, ser uma versão melhor minha mesmo. Não há uma concorrência entre nós, meu irmão. Há uma concorrência entre o espírito e a carne, e é uma concorrência que espiritualmente, se dermos liberdade, já está vencida, porque maior é o Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Mas eu preciso ser perseverante. Todo dia a carne quer me levar para longe dessa corrida, mas eu determino um foco. Se tiver que mudar a estratégia, eu mudo, mas não mudo o meu objetivo. O meu objetivo é Cristo. Mas, vamos lá, tem um teimoso. A teimosia gera em nós uma rigidez obstinada a seguir na mesma estratégia. É o teimoso. O Senhor deu um foco, botou no coração um propósito, um chamado. Ele até entende, é lá, mas ele quer fazer da mesma maneira sempre. Não muda. Não está dando certo, mas faz todo dia da mesma jeito. Perde tempo. Alonga o prazo daquilo que podia viver, porque bota na cabeça que tem que ser assim. Acordou aquele dia entendendo, é assim. E o Senhor falando, tentando trazer outras coisas, gente trazendo conhecimento. O Senhor agrega pessoas que querem fazer a gente avançar, mas não, é do meu jeito, é assim, é só assim. Pessoas que ignoram conselhos, não ouvem ninguém. Não, eu sei, deixa comigo, é o professor de Deus, deixa para mim. Não dá certo, não avança, só se chateia, se fecha num evangelho que criou para si mesmo. O evangelho não é uma coisa individual, uma coisa coletiva. Aí do evangelho passa para a religiosidade, é só dele. A Bíblia é só ele conhece, só ele entende. Deus fala só com ele, Jesus desceu só por ele. Porque não entende que não tem nada a ver com individualidade, é coletivo. O Senhor veio para todos e quer que você viva por todos. Mas é o teimoso. Insiste todo dia no mesmo erro. O teimoso não foca no objetivo, foca no ego. Sou o melhor pastor. Quando o cara começa assim, já meu irmão, não espera muito tempo. Daqui a pouco ele tropeça nele mesmo. Não, porque se eu não for na quarta-feira, a igreja acaba. Se eu não vier na quarta-feira, meu irmão, o Senhor envia um melhor. O Senhor está deixando eu tocar quarta-feira por misericórdia da minha vida, porque com certeza, pela qualidade que nós temos de pastor nessa casa, Ele podia levantar outro bem melhor. Então eu sou agradecido e continuo perseverando para aproveitar a oportunidade. Poderia ser qualquer outro, mas Ele me chamou.
O Senhor poderia ter chamado qualquer outro ao teu redor para fazer grandes coisas, mas Ele olhou em você um coração que Ele não encontrou em outro lugar. Então não menospreze aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não foca no ego, foca no objetivo chamado Jesus. Deixa de ser teimoso. O teimoso rejeita correção, rejeita conselho, culpa os outros, faz tudo do jeito que ele quer, e o culpado é os outros ainda. Não, eu fiz tudo certinho, mas ninguém veio comigo. Eu faço tudo certinho, mas ninguém quer estar comigo. Eu faço tudo certinho, mas ninguém me abraça, ninguém me ama, ninguém me quer. Tem alguma coisa errada. Está todo mundo se dando com todo mundo, só se não se dá contigo. Será que está todo mundo errado? Deixa de ser teimoso, seja perseverante, foca em Cristo Jesus, que quanto mais tu anda com Cristo, mais igual a Ele você fica. Tem alguém aqui que não gosta de estar perto de Jesus? Então se você é o próprio Cristo, não vai ter ninguém que não gosta de ficar perto de você, só o capeta. O resto tudo vai ter que querer pegar perto de ti, porque tem sempre uma palavra, tem sempre uma alegria, tem sempre um transbordo daquilo que é do céu. Tem sempre um testemunho dizendo: meu irmão, hoje acordei, não estava bem, meu dia não está legal, a semana não está boa, se eu abro a minha carteira, eu chego a ouvir eco. Tem dinheiro aí, dinheiro aí, dinheiro aí. Eu abro a minha carteira, tem 2 traças que já fizeram amizade, elas nem eram parentes, estão se dando bem, que é uma maravilha. Tá as 2 lá dentro faz meses. Mas na minha casa não tem faltado nada, porque o Senhor sabe daquilo que eu preciso, e você sabe o que você precisa. Então se você é perseverante no Senhor, não é teimoso, continua sendo usado, moldado, ensinado por Cristo Jesus, o Senhor vem em você uma disponibilidade não só de fazer milagre, mas de prosperar na sua casa. Qual é o resultado do teimoso? Fica estagnado, não avança, não evolui, vive frustrado. Tudo aquilo que bota como plano não acontece, porque não muda a estratégia. É igual o cara que tem empresa. Hoje em dia semana passada eu não brinquei, né? O tal do home office. Todo mundo mídias digitais, hoje é muita internet, a pessoa tem que estar atualizada. A empresa hoje tem que ter um pessoal de Comex, venda por internet. Se o cara só vender com um funcionário no balcão, vai falir. E aí vem na igreja dizendo: Senhor, prospera a minha empresa, Senhor. Aí o Senhor bota um monte de estratégia no mundo, manda profissionais com ideias boas, o cara vem com uma ideia boa na tua empresa, já demite, que isso aí é coisa do capeta, já quer mudar as coisas, minha empresa é minha, eu que mando, as coisas não acontecem, teimoso. O Senhor querendo prosperar, as coisas acontecendo, ferramentas poderosas, é teimoso. E é assim na nossa vida. O Senhor tem trazido pessoas ao teu redor para caminhar, para facilitar a tua caminhada, trazer novas ideias, desde que o objetivo seja o mesmo, Cristo Jesus. É ferramentas do Senhor para fazer você correr e não mais andar desanimado por essa vida. E quando a pessoa é teimosa, a pessoa gera nela um desgaste emocional e espiritual que é inevitável, acaba na desistência. Para mim não dá, já encheu, perdi a vontade, não quero mais saber de igreja, não quero saber de ministério, não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber, não quero ninguém, não quero nada, não quero falar com ninguém. Se enfia numa caverna, o Senhor nos tirou da caverna e o cara quer voltar, porque é teimoso. Não entende que para estar com Cristo é ser perseverante, todos os dias, fazer o que ninguém quer fazer, fazer o que eu mesmo não quero fazer, mas entendo que é o certo a fazer, porque o Espírito Santo nos conduz todo dia a fazer o que é certo. Nem todas as insistências e perseverança da nossa vida, meu irmão, é fé. Às vezes é teimosia disfarçada de espiritualidade. Então nós temos que pedir para o Senhor discernimento. Quando a gente for olhar para a Bíblia, nós temos exemplo de teimosia. Vamos para Jonas. O que o Senhor falou para ele? Vai lá entregar uma palavra para o povo de Nínive, para ele se arrepender, que vai ser bênção. O teimoso foi para onde? É para lá? É para Floripa? Ou para Curitiba? Não quero nem saber, aquele povo não merece. Teimoso. Ou era o objetivo dele, entregar uma palavra para um povo se arrepender? Onde é que ele foi? Para outro lugar. O teimoso, o que acontece com o teimoso? Vai para o lado sempre oposto. Faz as coisas e usa a força que o Senhor coloca para usar a força contra o próprio propósito de Deus, que Deus colocou no coração. E vivemos as coisas totalmente diferentes daquilo que o Senhor entrega. Ele só girou contenda, passou por tempestade, passou por uma necessidade tremenda de ser lançado ao mar, parou dentro de um peixe, tudo aquilo por causa da teimosia. Nós temos que entender que nós temos que deixar de ir contra aquilo que o Senhor colocou na nossa vida.
O teimoso desiste de tudo aquilo que coloca na cabeça. Não prospera, não continua, não aprende, não cresce. Se a gente for olhar para Sansão, outro exemplo. Teve um chamado, foi separado, foi ungido, insistiu sempre e repetidamente nos mesmos erros, não ignorou os alertas, os sinais e tudo aquilo que as consequências que vinham aparecendo por conta daquilo que ele estava fazendo errado, e continuou teimando. Aquilo parecia perseverança, mas na verdade era uma teimosia no pecado. Quando a gente vive dessa maneira, o que a gente acaba experimentando? Afastamento, desânimo. Largamos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, confiou a cada um de nós. O Senhor entregou uma palavra no teu coração, meu irmão, que é responsável por salvar muita gente. Você já pensou que aquilo que o Senhor tem entregado na tua vida não é só para você, para muita gente? E o Senhor, podendo fazer tudo sozinho, confiou a você o coração de muita gente para ser resgatado? O primeiro ministério que o Senhor nos deu foi o ministério de reconciliação. O Senhor está esperando que você transborde daquilo que Ele colocou no teu coração. Ou tu acha que a prosperidade, a luz que brilhou na tua vida, o Senhor ligou só para você? O Senhor conta com você, não precisando, conta com você. Isso Ele fez por quê? Para nos sentirmos pertencentes, para quando você chegar no céu, você participar de uma festa que você já ajudou a preparar antes. Como é gostoso quando você faz uma festa, mas chega lá, você sabe como é que foi feito o salgadinho. A maionese você ajudou a temperar, você mandou lá os canudinhos, você que encheu. E se você é igual eu, você sempre empurrou um pouquinho de maionese para quando comer o canudinho ter bem recheado. Participar da festa que você produziu as coisas. Como é bom tu comer o brigadeirinho que foi tu que enrolou. Que eu sei que se tu é igual eu, tu enrola uns maiorzinhos e deixa separar para tu comer depois. É gostoso quando a gente chega numa festa que você participou da produção da festa. E é isso que o Senhor quer. Se a gente aceitar Jesus todo enrolado, todo contrário ao propósito de Deus no leito de morte, e aceitar verdadeiramente, a gente vai para o céu e vai ser bênção. Mas você não vai entender como tudo aquilo aconteceu, porque o melhor da festa você não participou. O melhor da festa é o preparo dela. E o Senhor te chamou para participar do preparo dela. Para isso você tem que ser perseverante, porque para preparar uma festa é complicado. Alguém já preparou? Está tudo pronto, está tudo bom, vamos fazer o trigo. Ai! O granulado para botar no brigadeiro. Ai, Jesus, vai lá na venda rapidinho, a venda está fechada, pega o carro, vai em outra, já liga, olha, não tem o granulado, pode ser aquele brilhoso. Aí se a minha mulher já vai dizer, já visse o brigadeiro com coisa brilhosa? Vai atrás do outro, vai lá no forte, vai no... É uma correria para fazer uma festa. A nossa vida cristã é a mesma maneira, tu não acorda todo dia, vou evangelizar o vizinho, chega lá, bate o vizinho. Ai, eu estava esperando receber Jesus. Não é assim, mas somos perseverantes. Eu faço todo dia, porque quem convence não sou eu, sou o Espírito Santo. Mas Ele espera que sejamos bons lançadores de semente. Eu saio lançando semente, prego com a minha vida, com meus exemplos, com o meu caminhar, com a minha postura, com o meu caráter. E isso vai gerando um ambiente de santidade que é inevitável. As pessoas começam a sentir o bom perfume de Cristo Jesus. E é inevitável, quem sente um bom perfume começa a perguntar, que perfume é esse aí? Você não é aquele? Que cheirinho bom, o que é isso aí? Paco Rabanne? Tu fica doido para não ouvir que é Enodê. Não, é importado? É importado, hein? Benção. O Senhor tem o melhor perfume para te entregar, e é de graça. Não é porque não tem preço, é porque alguém já pagou. Está pago, a graça do Senhor está sobre a tua vida. Mas Ele espera que você transborde sobre a vida de outro. Agora nós temos exemplo de perseverança também. Vamos lá para José. José foi o cara. Um deles, né? Eu, no lugar de José, já tinha decidido na primeira vez que me jogar na vala. Porque a gente é assim mesmo. O primeiro descarte a gente já é assim mesmo, capeta mesmo, está na minha vida mesmo, que não sei o que, é Pombagira, o Zé Pilintra, o Zé Pilintrão, não sei o que, arruma. Eu não sei um povo crente para saber tanto nome de pai de santo. José foi o cara que teve um sonho com Deus e botou aquilo como objetivo. Foi Deus que falou comigo, eu vou viver isso. Mas o primeiro presente que levou foi ser lançado numa vala. Foi escravizado, foi preso.
mas em nenhuma das fases ele mudou o discurso. Em nenhuma das fases ele abandonou o foco. O foco era viver aquilo que ele tinha recebido por sonho, porque ele tinha certeza que o Deus que falou era o Deus que ia cumprir. Meu irmão, eu não sei se tem te jogando pela vala aí pela vida, se estão te escravizando em algum ambiente difícil, se estão te descartando, se tu se sente preso, mas se Deus falou algo ao teu coração, fica perseverante, porque o Deus que prometeu vai cumprir, no nome poderoso daquele que na cruz se entregou por você, e ele tem nome, é Jesus. Deus falou, ele vai cumprir, e ele vai cumprir através daquele que na cruz se entregou por você. O nome de Jesus é poderoso. Ele disse, vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz. É promessa, vai acontecer, mas não na teimosia, na perseverança. O cenário de José mudou algumas vezes, mas a fidelidade dele foi sempre a mesma. Em todos os ambientes, você lê o texto de José, a palavra sempre dizia, ali se vê o Espírito Santo de Deus. Em todo lugar que ele estava, se lascando, se vê o Espírito Santo de Deus em José. E onde é que está o Espírito Santo de nós? É só tu encontrar uma porta fechada, e aí já sai. É porque eu sabia mesmo, cara, sabia esse negócio mesmo, era coisa da minha cabeça mesmo, sabia que não tinha nada a ver com Deus mesmo. Cheguei lá, o cara eu achei que ia arrumar um emprego, a porta já fechou, não ia dar certo mesmo. Já vem para casa resmungando, meu irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Se a porta fechou, o que estás preocupado com a porta fechada? Quem é que tem a chave de todas as portas? É Cristo Jesus, meu irmão. O homem pode fechar a porta, pode fechar a janela, mas se é necessário você cumprir o chamado, o Senhor constrói uma nova porta aberta para você acessar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele espera de nós perseverança. Deixa de ser teimoso e ficar reclamando do que não aconteceu. Agradece, o teu coração ainda bate. É o Senhor dizendo, ainda há tempo, eu não desisti de você. Quer mais um exemplo de quem é perseverante? Vamos para Paulo. Paulo e eu também. É dois caras que eu quero conversar quando eu subir. Perseguido, foi para prisões, teve naufrágio, escreveu umas cartas lindas às igrejas, preso. Em todo momento ajustou métodos para falar com todo tipo de povo, judeus, os gentios. Fazia uma língua e uma maneira fácil para que todos entendessem o evangelho que ele estava entregando. E passando por dificuldades, nunca deixou de fazer o que ele precisava fazer. Tudo o que ele passou nunca mudou ele e não mudou a mensagem que ele pregava. Nós somos assim? Perseverante? Sai de casa na segunda-feira pregando Jesus. Eita glória, aleluia, Senhor. Quem vê tudo dentro do carro na sinaleira pensa que é doido. Oh, Senhor, vai dar tudo certo, aleluia, glória. Chega lá no serviço, o patrão chega atravessado, já te dá uma bronca na chegada, tu já começa, esquece Jesus, chama de Genésio, já começa a chamar o capeta, e é assim mesmo, que o capeta é assim, que o capeta é assim, o capeta fica, eita glória, lembrou de mim. O capeta começa a agradecer a Deus pela oportunidade de te infernizar, porque já mudou a mensagem, os negócios não aconteceram como deveria, a minha mensagem já não é glorificar, é reclamar. Em tudo dê graça. O patrão está atravessado, graças a Deus, ele vai mudar, porque o Senhor me colocou nesse lugar. A empresa não está prosperando, o negócio vai mudar, porque o Senhor me colocou ali nesse lugar. O meu casamento não está bom, mas vai melhorar, porque o Senhor me prometeu algo poderoso na minha união, e vai acontecer, em nome de Jesus. Em tudo dê graça. Persevera. Deixa de ser teimoso na reclamação. Paulo perseverava da mesma forma sempre, nunca mudou o propósito dele era pregar Cristo. E onde é que está o teu propósito? Nós estamos vivendo hoje uma geração terrível, resistente ao aprendizado, geração que não quer aprender, não quer ouvir conselho, não ouve correção. Quem tem filho aqui sabe, tu vai corrigir? Não, sabe melhor que nós. Tem menos da metade da nossa idade, mas sabe abrir um celular, mexer no celular, já acha que conhece o mundo. Ninguém dá valor para o conhecimento daquele que já passou. A gente quer facilitar para os filhos, acaba facilitando demais.
A geração que não quer ouvir acaba se confundindo com aquilo que é verdade, aquilo que não é, porque recebe e ouve tudo quanto é coisa e não tem discernimento para saber o que é certo e o que não é. E quando você não conhece o que é certo e o que é errado, qualquer coisa que chega para você gera para você conforto. E só se arrebenta, porque tudo que tu tenta, que não é aquilo que o Senhor entrega, vai falir. Mas quem está vivendo conforme a vontade do Senhor tem tudo para prosperar, porque a vontade do Senhor é a única boa, perfeita e agradável. A teimosia tem afetado todas as áreas. Se tu for ver a área do conhecimento hoje, é o cara que é teimoso. Não, deixa assim, foi sempre assim. Não, mas faz dessa maneira, não. Foi sempre assim, deixa assim. Eu me lembro uma vez, minha prima estava aprendendo a dirigir. Primeira vez que ela veio de Navegante para Itajaí. Eu era solteiro. Ela, minha tia na frente e eu atrás. Ela com Uno. E vim embora lá atrás, também novo. Senti um cheiro de queimado, mas o que eu vou falar? Estou de carona. Tem uma hora quando está de carona, até o cheiro de queimado é confortável. Saiu da Penha, foi lá pela Balsa. Quando ela parou na fila da Balsa, que ela desligou, o carro foi puxar o freio de mão, já estava puxado. Da Penha até a Balsa com o freio puxado. Aí a minha tia assim, ó, tá puxado isso aí? Meu Deus, o que tu vai fazer? Tu vai baixar? O que ela falou? Deixei, já estava aí. Tem gente que tem coisa puxando, te travando o teu caminhar, e aí tem gente chegando como um instrumento de Deus, dizendo, muda isso aí, muda essa estratégia, larga esse peso, o Senhor é leve e suave. Não, deixa aí, já estava aí. Tira esse encosto da tua vida. Não, mas já está encostadinho ali, arrumadinho, deixa ali. É mexer capaz de incomodar mais. Tem coisas que a gente tem que se livrar da nossa vida. Deixa de ser teimoso. Se não está dando a estratégia, muda a estratégia, só não muda o foco. O foco é Cristo. Eu vou fazer tudo o possível, vou errar, vou buscar acertar, vou me corrigir, vou ouvir conselho, porque eu quero chegar mais próximo dele. Se não, meu irmão, não há sentido para a nossa vida. Deus não abençoa as caminhadas erradas só porque ficamos insistindo nela. Tem gente que insiste naquilo que está errado, e aí chega uma hora que eu acho que essa palavra serve para o Senhor. Água mole em pedradura, tanto bate até que fura. Eu vou insistir bastante, uma hora o Senhor vai dizer assim, ó, eu acho que está certo, sei que ele está tentando tantas vezes. A pessoa fica pensando que o Senhor pensa assim, ó, eu acho que ele deve estar certo. 15 anos tentando aquilo ali, eu acho que eu que sou teimoso não estou abençoando, eu vou abençoar. A pessoa acha que pensa isso aí. Só porque eu vou insistir, o Senhor vai abençoar. Perseverar, meu irmão, é continuar com Deus todos os dias. Teimosia é você continuar caminhando sem ouvi-lo. Quando você persevera, você caminha com o Senhor todos os dias. Mas quando você é teimoso, você prefere caminhar sem ouvi-lo. E aí tudo dá errado. A perseverança tem algo que a teimosia não tem: alegria. A verdadeira perseverança acaba nascendo quando nós entendemos que o propósito de Deus é um presente. Quando você entende que tudo aquilo que o Senhor colocou na tua vida é um presente, você começa a ter alegria por todas as oportunidades e dificuldades que você passa. O Senhor poderia estar usando qualquer outra pessoa, mas escolheu você. Pô, pastor, mas Ele escolheu para sofrer? Mas é nas nossas dificuldades que o poder de Deus se manifesta. Quem quer que o poder se manifeste em você? Quem quer que o poder de Deus se manifeste poderoso na sua vida? Ele vai poder se apresentar quando? Quando está tudo certo? Não, quando as coisas começam a acontecer totalmente contra o teu controle, as coisas começam a se levantar, muitas vezes contra, as tempestades vêm, o vento forte começa a bater contra, você acha que não vai conseguir, é naquele momento que você fez tudo possível e o negócio não vai, o impossível se manifesta e a mão do Senhor te impulsiona. Então eu vivo com alegria em todas as coisas que acontecem, porque o Senhor me chamou para viver esse tempo. Poderia ter chamado qualquer outro, chamou a mim. Então eu vivo com alegria, porque viver isso no Senhor é um presente que Ele poderia ter entregado para qualquer um, mas entregou para mim. E por isso que eu acordo todo dia, passando por tempestade, dificuldade, mas eu acordo rindo, choro, mas daqui a pouco eu estou rindo de mim mesmo. E as pessoas acham que os crentes são doidos. Nós somos doidos porque não vivemos na loucura deles, e deixa aí chamar nós de doido, que daqui a pouco a nossa loucura começa a contaminar.
Que eles veem que mesmo dando tudo certo, eles não têm um sorriso que brilha como o nosso. E a gente nem botou lente ainda. Tem gente que está botando lente que parece uma bala house, mas não tem o brilho do teu sorriso, porque o teu brilho não tem nada a ver com aquilo que o dentista pode se colocar, mas com aquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. E Ele derramou o Espírito Santo de Deus que te dá vida, e maior brilho que esse no mundo não há, mas o Senhor te entregou. Então deixa de ser teimoso, começa a ser perseverante. A palavra de Deus é poderosa demais para a gente ficar perdendo tempo. Eu vou puxar o texto aqui já para a gente para o final. Olha só como o texto diz algo poderoso. Ele, pela alegria que lhe foi proposta. A perseverança literalmente tem que vir recheada de alegria. Imagina Deus chamando o filho, dizendo assim: tu vai descer lá, vai dar tudo errado para ti. Tu vai passar por uma vergonhinha. Imagina Deus, né? Não tem nada a ver com prosperidade. Quem me assiste na TV, irmão, é só para o pessoal facilitar as coisas. Não estou aqui fazendo heresia. Mas imagina um pai, como nós, às vezes a gente tenta falar mais carinhosamente para o filho quando a gente vai botar ele numa situação que ele não gostaria, né? Olha, tu vai lá, o pessoal não vai te tratar muito bem, mas é coisa tranquila. Tu vai apanhar um pouco, coisa rápida também. Vão te humilhar, vão te cuspir, tu vai apanhar, tu vai morrer, mas vai me agradar se tu for até o final, porque nós vamos entregar a promessa para muita gente. E ele recebeu aquilo com alegria. O Senhor, quando acorda de manhã, entrega algo poderoso no teu coração, e espiritualmente espera de você que você acorde com alegria, sabendo: eu vou ser humilhado, vou apanhar espiritualmente, às vezes vou apanhar fisicamente, mas o Senhor vai fazer algo poderoso na minha vida que vai valer a pena. Através daquilo que eu vou passar, muitas pessoas vão crer num Deus que ainda faz milagre, e eu estou alegre por ter sido chamado para participar. Então a perseverança tem que ser recheada de alegria. Seja alegre por tudo aquilo que o Senhor gerou em você. Quando enxergarmos assim, a dor não vai nos parar mais. O processo já não nos destrói e o caminho já não nos cansa. Basta você ter alegria. A teimosia nasce do quê? Da frustração, da decepção, da desilusão. Já a perseverança nasce do propósito, da obediência e da alegria daquele que caminha no Senhor. Meu irmão, vou dizer para você algo poderoso. Há um tempo novo que o Senhor quer fazer você viver, mas você precisa fixar os olhos em Jesus. A cura começa quando nós tirarmos os nossos olhares da dor, do passado, do orgulho, do medo, mas começarmos a olhar para aquele que pode todas as coisas. Ele tem nome: Jesus Cristo. O Senhor está encerrando nessa noite ciclos de tristeza, de frustrações, abrindo um tempo novo para você. Basta você parar de ser teimoso e começar a ser perseverante no Senhor. Você crê nesse tempo? Você crê que o Senhor te chamou para cá não para te dar uma palavra superficial, mas algo que vai mudar a tua história? Vai tirar de você um sentimento enganoso que até então você pensava na falta de entendimento, não por maldade, mas falta de entendimento. Você achava que era perseverança, mas era teimosia. O Senhor te chamou por um tempo para te despertar. Seja perseverante, deixa de ser teimoso, porque algo poderoso o Senhor vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Então eu convido você a ficar de pé.